Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por haver coro regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados e especialmente aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeitar a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e capacitar a profissional adequada no mercado de trabalho. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária mirim. Em 14 de outubro de 2024, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 13ª Sessão Ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Fortbayer. Em seguida, a presidente mirim convidou a diretora-geral da Câmara de Vereadores, senhora Laide Baghiroli, para compor a mesa diretora. Na sequência, a presidente solicitou que os vereadores mirins confirmassem presença em plenário e, constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau.
A vereadora mirim Eduarda Batista da Silva fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, deu-se início ao processo de sorteio das escolas que participarão das eleições mirins para a legislatura do ano de 2025, realizado sem intercorrências e que foi acompanhado pela diretora-geral Laide Baguiroli, com participação de todos os vereadores mirins presentes. Após, fez o uso da palavra a diretora-geral. Na sequência, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a sessão ordinária mirim, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de novembro de 2024, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Décima quarta reunião ordinária mirim em 11/11/2024. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 62 ao número 66 de 2024. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Voxtweier, e em seu nome, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, pessoas aqui presentes e pessoas que nos assistem pela TV Legislativa. Boa tarde a todos. Hoje quero compartilhar algumas ideias que acredito seriam importantes para a nossa sociedade. Espero que juntos possamos refletir e fazer a diferença. Conto com a atenção de vocês. A inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que as máquinas, como computadores, realizem tarefas que normalmente precisam da inteligência humana. Isso inclui atividades como reconhecer padrões, aprender com dados, tomar decisões, até entender linguagem. A IA é usada em várias áreas, como saúde, educação e segurança, ajudando a tornar esses serviços mais rápidos e eficientes. Pronto, agora que eu falei isso, vamos aos fatos. Sem essa questão que eu acabei de falar, você sabe o que é um IA? Antes muitos diriam que é uma inteligência, mas que é um computador ou algo parecido, coisas confusas. Mas é algo bem maior do que isso. Tirando essa pergunta que eu fiz agora, todo esse início de texto, o cumprimento e explicando o que é uma inteligência artificial, foi feito por uma inteligência artificial. Algo que parece um humano que escreveu e coisas parecidas. Mas não, foi uma inteligência artificial. A IA, parecendo algo inofensivo, na verdade é algo bem perigoso. Como eu gostaria de demonstrar que ele é perigoso? Eu gostaria que vocês imaginassem uma parede e de um lado escrito ser humano e do outro escrito inteligência artificial. Ali significa a nossa inteligência. Um lado é a gente, outro lado é a inteligência artificial, como dito antes. O que aconteceria se a inteligência artificial chegasse na nossa inteligência? A gente chama isso de singularidade. Mas o que é singularidade? Singularidade significa tudo que está além da nossa cognição e previsibilidade. Ou seja, seria algo horrível para a humanidade.
Então, vocês se assustaram? Talvez, talvez não, mas não deveriam. Vários países, incluindo o Brasil, têm projetos de leis ou leis já produzidas para poder acalmar a IA, para ela não chegar e desenvolver muito rapidamente, enquanto a gente não tem como controlar ela. O Brasil começou, em 2023, um PL, ou um projeto de lei, como você queira chamar, com 45 artigos e 31 páginas, em PDF. Mas um artigo bem interessante é o artigo 2, artigo 2, o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial no Brasil. Tem como fundamentos 2 pontos. 1. A centralidade da pessoa humana. 2. O respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. Concedo a parte à vereadora Sofia. Com autorização do autor, ou sim a parte, vereadora Mirim Sofia. Primeiramente, colega vereador Mirim Felipe, gostaria de parabenizar por trazer esse tema tão importante e tão pouco discutido em nossa sociedade atualmente. Além do limite da IA, a gente tem que avaliar os efeitos que ela tem no nosso cérebro. No caso, a falta de desenvolvimento no nosso cérebro. Quantos colegas, vereadores mirins, nós temos em sala de aula que simplesmente não fazem as atividades, não fazem as tarefas e utilizam apenas a inteligência artificial? Pensem no quanto eles estão perdendo, quão pouco eles estão se desenvolvendo apenas digitando o que eles querem para a inteligência artificial. Então, é muito importante nós discutirmos sobre isso cada vez mais. Discutir sobre o limite, como o colega vereador Mirim já citou, e discutir as consequências que são muito fortes dessa inteligência artificial na nossa vida. Ainda mais nós que somos vereadores mirins, somos estudantes, nós estamos ali presentes no uso da inteligência artificial, no maior uso dela, que no caso são nas escolas. Então, nós precisamos sim discutir sobre isso, e é por isso que eu venho te parabenizar aqui, Felipe. Muito obrigada. Muito obrigado pela parte, adiciono as palavras ao meu pronunciamento. Eu peço para vice ou para presidente? Eu peço mais 2 minutos para concluir meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Obrigado. Artigo 3º. O livre desenvolvimento da personalidade. Como a nossa colega citou, vários colegas eles perdem assuntos e textos, o desenvolvimento. Então, nesse projeto de lei, tiraria isso, porque tem que ter um livre desenvolvimento da personalidade. Inciso 5º. A igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas. Inciso 6º. O desenvolvimento tecnológico e a inovação. Inciso 8º. A privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa. Inciso 9º, a promoção da pesquisa e do desenvolvimento com a finalidade de estimular a inovação nos setores produtivos e no poder público. Tá, agora com isso dito, são muitos CISOs, muitos artigos, etc. Você deve pensar, né? Isso parece assustador, mas é muito bom ter muitos artigos e CISOs, porque a inteligência artificial é como nós. Ela vai pensar em brechas, em problemas e coisas que no final pode acabar gerando algum problema para nós. A gente vê várias notícias, matérias e etc. que falam essa questão de a IA se desenvolver muito rápido. Até um ano atrás, pessoas não conseguiriam entender imagens que a IA formava. Só que hoje, ela forma imagens que é igual à realidade. É necessário chegar e controlar isso, porque o problema que isso pode dar é catastrófico. E para finalizar meu pronunciamento, eu gostaria de falar uma frase de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Eu gostaria de torcer para que a gente consiga transformar a IA em algo bom, em algo útil, e não algo ruim que vai destruir a humanidade. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer. Em seu nome, cumprimento minhas colegas de mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoal que nos prestigia pela TVL. Agora eu farei a minha audiodescrição e desde já eu peço desculpa, eu estou com um probleminha de garganta, então se eu tiver que tossir no meio, eu peço desculpa desde já. Sou mulher, adolescente, tenho pele parda, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou posicionada em pé, falando em um microfone na Câmara Municipal de Blumenau. Nos últimos 2 domingos, dias 3 e 10, aconteceram em todo o país o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E acredito que boa parte dos jovens da idade entre 14 e 15 anos, em sua maioria estudantes dos 9º anos, já pensam ou pensaram sobre seus futuros estudantis, os quais comumente incluem este exame e a escola que ingressarão para que este caminho seja trilhado. Podem ser tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Mas vocês já pararam para pensar na diferença que há entre estes 2 tipos de caminho? Caso não tenham, o nosso governo se preocupa em trazer estes dados. Segundo os indicadores do Enem, feitos e divulgados pelo INEP em 2023, das 60 notas máximas na redação, apenas 4, aproximadamente 6%, foram feitas por estudantes da rede pública. A discrepância vem de muito antes, em 2015, onde dados já mostravam essa diferença. Das 100 escolas com as maiores notas, só 3 eram públicas, da rede federal. Essa distinção pode ser respondida com base em diversos aspectos, mas um dos principais é a disparidade da qualidade de ensino entre redes públicas e privadas. Essas disparidades podem enquadrar no modelo de ensino, com a pública tendo um ensino mais formal e limitado, muitas vezes pela falta de cuidado e investimento por parte do Estado. Onde os estudantes têm suas dinâmicas de estudo limitadas por essas faltas, E, além disso, os professores são desvalorizados, recebendo salários baixos. Por exemplo, o ensino privado conta com uma infraestrutura melhor e métodos mais amplos. Uma ilustração bem clara é a falta de laboratórios de química em escolas da rede pública. Podemos citar motivos além dos estruturais, como os desafios socioeconômicos, já que, na maioria das vezes, estudantes de escolas privadas têm uma qualidade de vida privilegiada, ao contrário dos estudantes da escola pública. É claro que isso não significa que a culpa é única e exclusiva da escola ou do Estado. É necessário que, adaptando-se à sua realidade, o aluno tenha interesse em desenvolver um futuro promissor, alcançando voos altos e prósperos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento meus demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público aqui presente. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meu amigo Leandro, que veio acompanhar a sessão no dia de hoje. E hoje, em forma de pronunciamento, trago um pouco da experiência da viagem de Brasília, onde visitamos diversos pontos turísticos e locais cruciais para a política brasileira, como o Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal e o Memorial do Juscelino Kubitschek. Sem dúvidas, esses 2 dias foram ótimos, cheios de novos aprendizados, curiosidades diversas sobre a construção de Brasília,
ou até mesmo sobre o Dia do Ruivo, apresentado a nós pelo senhor senador Esperidião Amin. Posso dizer que todos os momentos foram incríveis, desde os debates feitos durante os almoços, as risadas e o frio na barriga que sentimos quando o avião decolava ou pousava. Até a sensação de alívio ao deitar em nossas camas após um dia corrido e cheio de atividades diversas. Não tenho o que reclamar dessa viagem. Cada experiência, cada local visitado me fez cada vez mais um cidadão, com mais e mais conhecimento e experiências. Também não posso esquecer das pessoas que nos acompanharam e que também fizeram parte crucial para toda a viagem. O senhor presidente da Câmara Mirim, o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Almir Vieira, a diretora-geral da Câmara Municipal de Blumenau, Laide Bragholi, o assessor do programa, Kleber Pereira Fonseca, sempre cuidando do agrupamento para que nenhum de nós nos perdêssemos, a coordenadora pedagógica do programa, Vereador Mirim, Adriane Seis, cuidando e se certificando que fôssemos dormir cedo para podermos acordar cedo no dia seguinte. E o nosso querido acompanhante, Leonardo Alegre, que sempre garantia as nossas risadas, o que acabou conquistando a nós vereadores mirins. Só tenho a agradecer por esta grande oportunidade. Espero que a partir desse pronunciamento eu possa despertar vários outros futuros vereadores mirins, não apenas por conta das viagens, mas sim por ser uma grande oportunidade de discutir e requerer a necessidade de sua comunidade em um todo. E, acima de tudo, formar uma segunda família. Quero agradecer a todos os meus colegas que fizeram uma parte crucial para a viagem ser tão incrível. Agradeço também a equipe do programa que sempre estava nos atentando o possível para a segurança de nós, vereadores mirins. Não havendo mais nada a tratar, encerro meu pronunciamento por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alice Alois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. As horas insanas de trabalho enfrentadas por muitos trabalhadores CLTs no Brasil têm se tornado uma preocupação crescente, impactando negativamente a saúde física quanto a saúde mental dos colaboradores. Um dos principais pontos negativos é o excesso de estresse provocado por longas jornadas de trabalho, onde tem levado o colaborador a um acúmulo de responsabilidades e pressão para cumprir os prazos, resultando em um ambiente de trabalho estressante e que pode afetar a produtividade e a qualidade do trabalho realizado. Além disso, o desequilíbrio entre a vida profissional e pessoal é uma consequência direta dessas jornadas excessivas. Quando o trabalhador é forçado a se dedicar mais tempo para o trabalho, suas vidas pessoais e familiares sofrem com isso. Isso pode gerar conflitos familiares, dificuldades em manter relacionamentos saudáveis e até mesmo a perda de momentos importantes com amigos e família. Outro aspecto importante e preocupante é a saúde física. Trabalhar longas horas pode levar a problemas como fadiga crônica, distúrbios do sono, doenças cardiovasculares e até problemas musculoesqueléticos, devido à falta de pausas adequadas. A falta de tempo para cuidar da saúde, como praticar exercícios físicos ou manter uma alimentação equilibrada, também contribui para esse quadro. A produtividade também é afetada por essas jornadas longas e cansativas. Estudos mostram que trabalhar por longos períodos sem descanso pode resultar na diminuição da eficiência e da criatividade. Em vez de aumentar a produção, as horas extras podem ter o efeito oposto, levando ao desgaste e à rotatividade dos funcionários. As longas horas de trabalho podem também criar um ambiente propício a um burnout, que é um estado de esgotamento físico e emocional, que afeta cada vez mais os trabalhadores. O burnout não só prejudica a vida profissional do indivíduo, como também provoca sérias consequências para a sua saúde mental. Agora, quero fazer uma pergunta para vocês.
Quem nunca sentiu a falta da presença dos pais por conta do cansaço diário após o trabalho? Quando os pais trabalham longas horas, muitas vezes não conseguem dedicar tempo suficiente para interagir com seus filhos. Isso pode resultar em um relacionamento superficial, onde momentos importantes são deixados de lado, como refeições em família, passeios, atividades recreativas, entre outros afazeres em família que também são sacrificados. As crianças podem sentir que não são uma prioridade para seus pais, levando a sentimentos de abandono ou negligência. Isso pode afetar a autoestima dos filhos e criar um sentimento de insegurança emocional. E como uma das principais consequências, a falta de interação regular pode dificultar a comunicação entre pais e filhos. Quando os pais estão constantemente ocupados ou cansados, pode ser mais difícil para eles se conectarem com as preocupações e os sentimentos de seus filhos, resultando em uma barreira emocional. Em suma, as horas insanas de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores CLT trazem consigo uma série de desafios que podem comprometer não apenas o bem-estar dos colaboradores, mas também a eficiência das empresas. É fundamental que haja uma conscientização sobre a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis. Encerro meu pronunciamento com uma frase de Émile Auguste Cartier. O trabalho é a melhor e a pior das coisas, a melhor se for livre e a pior se for escravo. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Folkbayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Dia Mundial da Saúde Mental. No dia 10 de outubro, nos reunimos para celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental. Sei que estamos em novembro, mas acho de extrema importância abordar esse tema. A data foi criada em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental, com a finalidade de chamar a atenção para a saúde mental e de identificá-la como uma questão comum aos indivíduos e da importância de se promover um estado de bem-estar emocional e psicológico a todos. Todo ano, desde 2013, a Organização Mundial da Saúde organiza uma campanha global para destacá-lo. Atualmente, nós vivemos em um mundo repleto de desafios, onde as pressões do dia a dia e as expectativas e as crises emocionais podem afetar nossa saúde mental de maneiras profundas. Temos que entender que tratar a nossa mente é tão importante quanto tratar nossa saúde física. Todos nós passamos por dificuldades e lutas intensas, mesmo quando parecemos estar bem, e a falta de preocupação com as doenças mentais ainda persiste muito, criando barreiras que impedem muitas pessoas de buscar a ajuda que precisam. Precisamos mudar isso. Nós, como sociedade, temos um papel a desempenhar na promoção da empatia e da compreensão. Devemos falar sobre a saúde mental de forma aberta e honesta. Incentivar o diálogo é o primeiro passo para acabar esse estigma. Ao compartilharmos nossas experiências e ouvirmos as dos outros, criamos um ambiente de apoio e acolhimento muito grande. Lembremos que não estamos sozinhos em nossas lutas. É muito importante também que os governos e as instituições priorizem a saúde mental em suas políticas públicas. O acesso ao serviço da saúde mental de qualidade deve ser uma realidade para todos, independente de onde vivemos ou de nossa situação financeira. Precisamos nos comprometer a cuidar não apenas de nós, mas sim ter empatia, cuidado e amor pelos outros. Vamos trabalhar para que a saúde mental seja uma realidade a todos nós. Em cada gesto de compreensão, em cada palavra de apoio, estamos contribuindo para um mundo mais saudável e acolhedor. Concedo a parte a vereadora Mirim Milena. Concedo a parte a vereadora Mirim Milena.
Bom, primeiro eu gostaria de te parabenizar por ter trazido esse tema. Também é um tema que eu já abordei em um pronunciamento quando eu falei sobre o Setembro Amarelo. E é um tema que eu acho de extrema importância ser tratado, principalmente por nós, que somos adolescentes. A gente sabe que na adolescência é uma época que a gente tem a saúde mental muitas vezes deteriorada por conta da mudança e das coisas que acontecem na nossa vida, a escola, relacionamentos e tudo que a gente tem que conciliar. Então, eu acho que é um tema de extrema importância para ser falado, principalmente na nossa idade e tratado nas escolas, porque isso afeta a gente de maneira geral e a nossa saúde mental, inclusive, afeta a nossa saúde física. E isso é muito difícil da gente lidar na nossa idade. Então, é um tema que tem que ser tratado e eu te agradeço novamente por ter trazido ele aqui à tribuna. Muito obrigado e adiciono suas palavras ao meu pronunciamento. Que nesse mês possamos ter a consciência de que a nossa saúde mental importa. Vamos nos tornar agentes da esperança. Como cristão, não posso deixar de citar um versículo que nosso mestre deixou. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a fé tem se mostrado um grande agente regulador e motivador para a saúde mental. Jesus foi um líder capaz de compreender o problema dos outros e foi capaz de dar soluções para que os que seguiam e até hoje o seguem. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim Lauane Rudolfo Loures, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial alguns pais de colegas que estão nos prestigiando aqui. Então, vamos começar. Direitos humanos nas cidades contemporâneas. Nos dias atuais, as cidades desempenham um papel central na vida social, econômica e política das sociedades. Elas abrigam a maior parte da população mundial e, com o aumento da urbanização, as questões relacionadas aos direitos humanos se tornam cada vez mais complexas. As cidades contemporâneas enfrentam desafios significativos para garantir que os direitos humanos de seus cidadãos sejam respeitados e promovidos, especialmente em contexto de desigualdade social, violência, discriminação e falta de acesso a serviços essenciais. Um dos principais desafios das cidades modernas é a desigualdade social, como já falei em outros pronunciamentos. Embora as áreas urbanas concentrem recursos e oportunidades, muitas vezes a distribuição desses recursos é extremamente desigual. Regiões periféricas das cidades, onde residem populações de baixa renda, enfrentam a escassez de serviços básicos, como educação, saúde, saneamento e transporte público de qualidade. Esse cenário fere o direito à dignidade humana, ao acesso universal e igualitário a condições mínimas de vida e a uma cidadania plena. Além disso, a violência é uma questão constante nos direitos humanos. O crescimento desordenado das cidades, a presença de grupos criminosos e as políticas públicas ineficazes contribuem para o alto índice de violência. A segurança pública, que deveria ser um direito fundamental de todos os cidadãos, torna-se, para muitos, uma questão de sorte ou privilégio. Violando o direito à vida e a integridade física, especialmente de grupos marginalizados como jovens, negros e moradores de favela, a polícia muitas vezes age de forma violenta e discriminatória, o que agrava mais ainda a situação de violência e insegurança. A discriminação racial e de gênero também se manifesta de maneira contundente nas cidades. Mulheres, negros, indígenas e outras minorias frequentemente enfrentam barreiras para exercer seus direitos de forma plena. As mulheres, por exemplo, estão sujeitas à violência doméstica ou ao assédio e à discriminação no mercado de trabalho.
Já as populações negras e indígenas enfrentam dificuldades de acesso a oportunidades econômicas, educacionais e políticas, além de serem vítimas de um sistema de justiça penal, que muitas vezes os marginaliza e criminaliza injustamente. Outro aspecto relevante é o direito à mobilidade e à participação política nas cidades. Em muitas áreas urbanas, as estruturas de poder são concentradas em pequenas elites, e as vozes da população em situação de vulnerabilidade raramente são ouvidas. A participação política deve ser garantida para todos, inclusive em questões como planejamento urbano, a distribuição de recursos e a definição de políticas públicas. No entanto, a falta de canais efetivos da participação da população e a centralização do poder dificultam a inclusão de todos os cidadãos nas decisões que afetam suas vidas. Para terminar essa parte, é importante destacar que o direito à cidade, consagrado em diversas convenções internacionais de direitos humanos, é uma exigência para a construção de cidades justas e inclusivas. O direito à cidade envolve o acesso equitativo à habitação, ao transporte, à segurança e a uma infraestrutura urbana adequada, bem como a garantia de que todos possam viver em um ambiente saudável e livre de discriminação. Para que as cidades se tornem espaços que se respeitem os direitos humanos, é fundamental que os governos, as organizações da sociedade civil e as próprias comunidades se unam em esforços conjuntos para a criação de políticas públicas mais justas, inclusivas e acessíveis. Blumenau, no entanto, assim como outras cidades brasileiras, enfrenta desafios relacionados à promoção e à garantia dos direitos humanos de seus habitantes. A questão dos direitos humanos em Blumenau abrange uma série de aspectos, desde a desigualdade até o acesso à saúde, educação e segurança, e está intimamente ligada a contextos regionais e nacionais que demandam atenção e soluções eficazes. Um dos principais desafios em Blumenau, como em outras cidades de médio porte, é a desigualdade social. Apesar de ser uma cidade com um bom índice de desenvolvimento humano, ainda existem disparidades significativas entre as áreas e as periferias. Presidente, eu quero mais 1 minuto para terminar o pronunciamento. Concedo mais 1 minuto para você finalizar seu pronunciamento. Muito obrigada. As populações mais vulneráveis, especialmente aqueles em situação de pobreza ou vivendo em favelas e bairros periféricos, enfrentam dificuldades para acessar serviços essenciais como saúde, educação de qualidade e infraestrutura adequada. Esse cenário limita o pleno exercício de direitos fundamentais, como o direito à dignidade, à igualdade e à qualidade de vida. Em síntese, garantir os direitos humanos nas sociedades contemporâneas exige enfrentar os desafios da desigualdade social, da violência urbana, da discriminação e da falta de acesso a serviços essenciais. A construção de uma cidade verdadeiramente humana, onde todos tenham acesso pleno aos seus direitos, é um objetivo que demanda a ação conjunta de todos os setores da desigualdade na sociedade e um compromisso constante com a justiça social. Que todos tenham uma boa tarde. Obrigada a todos. Com a palavra, o vereador Mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Folkbayer. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar o meu pai, a minha irmã e minha mãe que me assistem. Boa tarde. Hoje, em meu pronunciamento, gostaria de falar sobre um tema que está sendo alvo de muitos debates nos últimos anos e que foi assunto de um dos projetos votados no plenarinho, em nossa viagem a Brasília, porém que não tivemos a chance de discutir. Eu nunca esperei ter de dizer o óbvio, que invadir a propriedade alheia é errado. Mas parece que, como assertivamente nos advertiu Chesterton, abre aspas, chegará um dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde, fecha aspas. Bem, parece que esse dia chegou.
Para aqueles que não sabem sobre o assunto, existem grupos em nosso país que invadem e se apropriam de terras alheias, uma espécie de furto. Existem muitos relatos visuais desses grupos invadindo e se apropriando de terras de pessoas que suaram e trabalharam uma vida inteira para comprar elas. E neste momento, então, uma pessoa a ocupa e diz que é dela. Injusto, não é mesmo? Porém, meu pronunciamento irei provar que isso não é apenas imoral, mas sim inconstitucional. Começando pelo fato de que a propriedade privada é um direito individual garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 22. E além de ser um direito individual, é um dos princípios gerais da atividade econômica do nosso país, artigo 170, inciso 2. A maior parte das invasões de terras que ocorrem em nosso país são decorrentes de que esses grupos dizem que a terra não cumpre a sua função social. Mas o que é isso? Segundo o artigo 186 da Constituição Federal, abre aspas, a função social é cumprida quanto a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Fecha aspas. Também há o artigo 182 da Constituição, que se trata da função social em terrenos urbanos, plano diretor. Porém, o que muita gente não sabe, e que provavelmente também os integrantes desses movimentos não sabem, é que a única entidade que tem o poder de decidir se uma propriedade cumpre ou não a sua função social é o Estado. E não pensem que falo sem embasamento. Artigo 184 da Constituição Federal, que diz assim, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Fecha aspas. Este artigo também nos traz à tona outra realidade, de que se houver a desapropriação, que será proposta e não imposta, o dono do imóvel receberá uma indenização. Em nenhum momento da nossa Carta Magna, você irá encontrar o direito de terceiros irem e decidirem por si mesmos se a terra cumpre ou não sua função social. E após isso, ainda decidirem juntar um grupo de 2 ou mais pessoas e invadirem e se apropriarem dessa propriedade. Então você deve estar pensando, se é inconstitucional, deve haver uma pena. E a resposta é sim. De acordo com o artigo 161 do Código Penal Brasileiro, abre aspas, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel ou alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, inciso 2º, invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Fecha aspas. Peço ao presidente mais 2 minutos para concluir o pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Bem, mas crime como esses contra pessoas de bem que trabalharam a vida inteira para comprar esse imóvel não serão punidos. Porque os nossos judiciários, os nossos tribunais, estão mais preocupados em censurar redes sociais, condenar pessoas idosas por terrorismo e calar opositores políticos. Meus colegas, infelizmente, essa é a realidade em que vivemos. Porém, eu ainda tenho esperança na nossa nação e por isso eu nunca irei deixar de lutar por ela e contra as injustiças que estão ocorrendo nela.
E eu espero que esse seja o seu desejo também. Muito obrigada a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Juliana de Souza Boff, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde. Hoje venho falar sobre um dia importantíssimo e que gera muita saudade em cada um de nós que perdemos alguém durante nossa vida. Esse dia é dedicado à memória e à celebração da vida de entes queridos que já partiram, proporcionando um espaço para a reflexão sobre a mortalidade e a continuidade das memórias que nos ligam aos que amamos. O Dia de Finados, celebrado anualmente em 2 de novembro, é um momento de profunda reflexão e homenagem à memória de nossos entes que partiram. Esse dia nos lembra que a morte é uma parte inevitável da vida e, por mais que seja difícil de aceitar, é necessário que aceitemos essa realidade com amor e respeito. Cada sepultura representa uma história única, repleta de vivências, risos, lágrimas e ensinamentos. Quando nos reunimos em cemitérios nesse dia, não estamos lamentando a perda, mas também celebrando uma vida que já esteve presente entre nós um dia. As flores que depositamos, as velas que acendemos e as orações que fazemos são tão importantes para aqueles que já se foram. São uma demonstração de respeito e muito carinho, que, independente de qualquer coisa, sempre serão lembrados. Ao lembrar e honrar esses momentos, muitas vezes choramos e até mesmo nos culpamos. A saudade, muitas vezes vista como um fardo, também é uma manifestação de amor profundo que sentimos e que persiste mesmo na ausência. O México tem uma maneira diferente de encarar o Dia de Finados, que talvez possa nos ajudar a olhar essa data de um jeito diferente. De acordo com o Brasil Escola, o costume é visitar cemitérios e túmulos de entes queridos. É uma festividade vibrante, onde as famílias criam altares decorados com fotos, alimentos e objetos que pertenciam aos falecidos. Essa celebração é marcada por música, dança e uma atmosfera de alegria, ressaltando a vida e as memórias, ao invés de se focar apenas na dor da perda. O Dia de Finado nos convida a olhar para trás e perceber o quão incrível aquela pessoa era em nossa vida. Mas que, no momento, o melhor era ela partir para não sentir mais aquela dor. Nesse dia, eu geralmente me pergunto, que ensinamentos minha avó e meu avô me deram? Como suas vidas influenciaram na minha? Quero que vocês reflitam também sobre essas perguntas. Ao refletirmos sobre essas questões, podemos perceber a importância de manter viva a essência deles em nossas ações cotidianas. A dor da perda é um sentimento que, embora individual, é compartilhado por todos que amaram a mesma pessoa. Reunir-se para compartilhar histórias, risos e lágrimas é uma maneira poderosa de encontrar consolo. Esses momentos de união nos lembram que, mesmo nas horas mais difíceis, não estamos sozinhos. É na companhia um dos outros que encontramos forças e resiliência para enfrentar a saudade. Nesse dia, é também essencial pensarmos sobre a própria vida. A morte nos ensina a valorizar o presente, a importância de dizer um eu te amo, de sempre pedir desculpas e sempre estar ali com a pessoa, nunca deixá-la sozinha quando ela sempre estiver ali.
Devemos sempre aproveitar cada momento com as pessoas, por mais cansativo que seja, afinal, não sabemos o que o futuro nos reserva. Que possamos, então, nesse dia, nos comprometer a viver de forma que honre a memória de quem partiu, buscando sempre ser a melhor versão de nós mesmos. O amor que sentimos por eles deve se refletir em nossas ações, atitudes e relações. Além disso, ao olharmos para os que vieram antes de nós, somos lembrados da continuidade da vida. O ciclo da existência é marcado por encontros e despedidas, e cada vida vivida deixa um rastro que toca aqueles que ficam. Que as memórias de nossos entes queridos nos enchem de esperança e nos motivem a viver de forma plena, a amar intensamente e a valorizar cada instante que temos. Que possamos encontrar a paz e consolo nas lembranças, sabendo que aqueles que amamos permanecem vivos em nossos corações, em nossas histórias. Obrigada e tenha uma boa tarde. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurquiderete, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogt Bayer, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Boa tarde. O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro. Depois, usa esse dinheiro para reconquistá-la. Essa é uma frase do filósofo chinês Confúcio. Hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante, o Novembro Azul. Este mês é dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente no que se diz a respeito ao câncer de próstata, uma das doenças que mais afeta a população masculina. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. E em valores absolutos, e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ainda, de acordo com uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, SIBU, sobre a percepção do homem sobre a própria saúde, apenas 32% preocupados com sua própria saúde. Além disso, 46 deles só vão ao médico quando sentem algo. Esse número aumenta para 58% se estes homens dependem apenas do Sistema Único de Saúde, SUS. O câncer de próstata é uma condição que, quando diagnosticada precocemente, tem altas taxas de cura. No entanto, muitos deles ainda têm resistência em procurar orientação médica, vergonha de realizar exames de rotina. Um exemplo foi o meu tataravô, que acabou falecendo por essa doença. E é fundamental que possamos quebrar esse tabu e incentivar a conversa sobre saúde entre os homens, assim como ocorre em relação às mulheres. Neste mês, diversas iniciativas e campanhas são promovidas para aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Informações sobre como o câncer de próstata se desenvolve, seus fatores de risco e os sintomas que podem aparecer são essenciais para que a pessoa possa agir a tempo. Aqui mesmo em Blumenau, temos muitas campanhas nesse sentido, palestras em diversas instituições, tudo com o objetivo de fazer com que a informação possa chegar para todos. Além disso, é importante lembrar que a saúde mental dos homens também deve ser uma prioridade. A pressão social e os estereótipos de masculinidade
muitas vezes fazem com que os homens não busquem ajuda, mesmo quando precisam. Por isso, devemos promover um ambiente onde falar sobre saúde, vulnerabilidade e buscar apoio se torna algo natural e necessário. Este é um chamado para todos nós, principalmente para nós, filhos, conversarmos com nossos pais, avós e até tios sobre a importância da prevenção, não só do câncer de próstata, mas também sobre a importância da prática de atividades físicas de uma alimentação saudável, quanto à importância da redução de álcool e do tabaco, que são pilares fundamentais para a saúde masculina. Neste Novembro Azul, vamos vestir a camisa dessa causa. Cada pequeno gesto conta e pode fazer a diferença na vida de alguém próximo de nós. Por fim, lembremos que cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e carinho. Que este mês nos inspire a cuidar de nós mesmos e apoiar aqueles que amamos. Obrigada pela atenção e vamos juntos fazer do Novembro Azul um mês de conscientização e transformação. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes e professora Júlia Strazalkowska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogtbayer, em seu nome. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e público presente. Boa tarde a todos. Bem, estamos em pleno mês de novembro, no finalzinho de mais um ano. Este ano foi, e ainda está sendo, muito especial, pois compartilhei muitas experiências com vocês, caros colegas vereadores mirins. Vivências adquiridas nessa nossa legislatura, onde exercitamos um importante papel de vereadores mirins, tendo a oportunidade de ampliarmos nossa consciência política, aprimorando o nosso conhecimento quanto ao exercício da democracia, quanto ao processo e às responsabilidades da representatividade no regime democrático, especialmente no que diz respeito ao poder legislativo. O poder legislativo, que é um dos 3 poderes sobre os quais se assenta a democracia brasileira, tem, dentre suas atribuições, muito mais do que a criação de leis. Cabe ao Poder Legislativo apresentar publicamente assuntos de interesse dos cidadãos, debater suas reivindicações para agregá-las ao interesse geral e, importante lembrar, especialmente no contexto atual, interagir de forma harmônica, mas, acima de tudo, independente e dirigentemente com os demais poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. É por isso que destaco, assim como alguns de meus colegas, que, há menos de 15 dias, estivemos em Brasília, sede do Poder Legislativo da União, em uma oportunidade extraordinária que nos foi oferecida por este programa excepcional que é a Câmara de Vereadores Mirins. Lá, visitamos, dentre muitos locais, o STF, a Procuradoria-Geral da República e, é claro, o Congresso Nacional e suas 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, tendo a oportunidade de nos encontrar pessoalmente com o deputado federal Jorge Goethe e com o senador Esperidião Amin, que falaram sobre política, o legislativo e a importância da participação ativa dos jovens para a preservação da democracia. E é justamente essa importância do poder legislativo e da participação ativa dos jovens que eu quero destacar. A nossa vivência na vereança mirim é um exemplo da integração com o exercício da cidadania que deve ser seguido pelo maior número possível de jovens. É um exemplo de como iniciativas como o Programa Vereadores Mirins devem ser multiplicadas, de forma a ampliar o desenvolvimento da consciência política das novas gerações, promovendo a compreensão do papel do Poder Legislativo, tanto para promover eleitores conscientes, como para promover cidadãos mais ativos na cobrança do desempenho de seus representantes, um verdadeiro exercício da democracia.
Muito obrigado a todos, em especial a todos que tornaram possível a nossa viagem a Brasília. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Yunsek Borges, da Escola Cívico-Militar Estadual Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer. Em seu nome, cumprimento as minhas colegas da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Farei agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 centímetros de altura, cabelos lisos castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou posicionada em pé, falando no microfone da tribuna da Câmara Municipal de Blumenau e ao fundo tem uma parede branca e a bandeira do Brasil, de Blumenau e de Santa Catarina. Dia 15. Na sexta-feira, celebramos um momento muito especial na história de nosso Brasil. A Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Esse dia marca a transição de um país governado por monarcas para uma república, simbolizando um passo importante na nossa luta por liberdade, justiça e cidadania. A Proclamação da República não surgiu do nada. Ela foi um resultado de um processo longo e cheio de transformações que estavam acontecendo em nossa sociedade. Com a liderança de pessoas como o Marechal Deodoro da Fonseca, muitos brasileiros se uniram para reivindicar mais autonomia e participação nas decisões que moldariam nosso futuro. Neste dia, é fundamental que nós nos lembremos dos princípios que sustentam a República: a voz do povo, a igualdade entre todos e o respeito às instituições democráticas. É uma oportunidade perfeita para refletirmos sobre nosso papel como cidadãos e o quanto é importante nos envolvermos nas questões que afetam nossas vidas. Precisamos reafirmar nosso compromisso em construir um Brasil mais justo e acolhedor. Ao celebrarmos essa data, é importante também reconhecermos os desafios que ainda enfrentamos como sociedade. A luta por direitos, a valorização da educação e a promoção da inclusão social são tarefas que exigem nosso esforço coletivo. Que possamos trabalhar juntos com empatia e solidariedade para construir um futuro melhor para todos. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Fortbayer, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. O Dia do Vereador Mirim ocorreu no último dia 3 de novembro, e eu só tenho a dizer que é uma honra poder representar a voz da nossa juventude como vereador mirim e reafirmar o compromisso que assumi ao ser escolhido por esse cargo. Ser vereador mirim não é apenas um título, é uma oportunidade de aprendizado sobre a democracia, responsabilidade e, acima de tudo, sobre o impacto positivo que podemos ter em nossa cidade. Essa experiência nos ensina que o envolvimento na vida política é essencial para construirmos o futuro que desejamos. Ao participar das discussões e projetos que fazem a diferença, entendemos o valor de ouvir, dialogar e agir em benefício de todos. Aprendemos que cada ideia, grande ou pequena, tem o poder de mudar vidas e juntos podemos alcançar muito mais. Agradeço a cada pessoa que nos apoia nessa jornada, acreditando em nosso potencial e a nossa capacidade de fazer a diferença. Que continuemos buscando o melhor para a nossa comunidade e inspirando outros jovens a se envolverem,
contribuírem e fazerem parte dessa mudança. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norma Dignat Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Foltbayer, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, que está presente aqui sempre que possível, acompanhando meus pronunciamentos e dos restantes aqui na Câmara, obviamente. E também a diretora do CI Evalino Rotti, senhora Bárbara Renata Machado. Boa tarde. Como anteriormente eu trouxe um pronunciamento relacionado ao aniversário de minha escola, hoje resolvi trazer um sobre o aniversário do CI Evalino Rotti, que fica localizado na rua Aquidaban, 94, em frente da Escola Norma Huber. No dia 28 de novembro, o CI Evalino Rotti completará 39 anos desde sua fundação, e hoje vou falar um pouco sobre sua história. O Centro de Educação Infantil Evalino Rotti foi fundado em 28 de novembro de 1985, e na época era conhecido como Centro Social Coripós, mudando para a Unidade Pré-Escolar Coripós em 1990, através do Decreto número 4.389, de 17 de fevereiro de 1992, e alterando para o nome atual CI Evalino Rotti em 20 de agosto de 1996. Este nome é em homenagem a um homem simples que fez a diferença em nossa comunidade, o senhor Evalino Rotti, meu bisavô, nascido em 18 de julho de 1927, em Palhoça, filho de João Rotti e Ana Schmidt. O mesmo se casou em 15 de junho de 1951 com a senhora Bernadette Rotti, com quem teve 11 filhos. Com muito trabalho árduo da família, conseguiram comprar um sítio em Angelina, onde moraram por muitos anos. Mas em busca de um trabalho melhor, no dia 15 de maio de 1978, mudou-se com toda a sua família para Blumenau, no atual bairro Escola Agrícola, antes conhecido como bairro Asilo, na rua Coripós, número 1001. Nesta rua moravam somente 5 famílias, mas com o passar dos anos, vários moradores foram chegando e, junto disso, Evalino instalou o primeiro comércio dessa comunidade. Conhecido por sua simpatia e liderança, procurou sempre lutar em prol das necessidades da comunidade. Evalino fez amizade com o prefeito da cidade, na época Renato Viana, e acabou se envolvendo com política, apesar de nunca exercer nenhum cargo político, pois só queria mesmo a melhoria da região. Sempre lutou pelo progresso da localidade onde morava, participou na conquista da colocação do calçamento, instalação de água, esgoto, iluminação pública e igreja católica, e junto dos moradores, conseguiu a instalação da escola e da creche para todos da região. E por falar em creche, além do CI ficar de frente para a escola que estudo atualmente, ele está localizado ao lado de minha casa. E ainda me lembro dos dias em que eu faltava e meus amigos ficavam me chamando pela janela ou pelo bosque para saber se eu estava bem e por qual motivo eu havia faltado. Estes e vários outros momentos nesse CI ficaram marcados na minha vida, pois vários amigos com quem mantenho contato até hoje eu conheci lá. E na época, se me deixassem, eu ficaria lá o dia todo, nem precisava voltar para casa. Pois mesmo morando ao lado, ficar em casa não é a mesma coisa do que ficar brincando com os meus amigos. Desculpa, tá, mãe? Outra coincidência engraçada é que minha mãe frequentou o CI e também já trabalhou lá, em 2019 e 2020. Na época que minha irmã frequentava. Ou seja, não foi por minha causa dessa vez. Mas o que deixa a nossa família Rotti muito orgulhosa é o reconhecimento de tudo que meu bisavô fez pela comunidade da Rua Coripós. Ele não se conformava com aquela situação e foi em busca de melhorias. Fez não só para ele, pensou nos outros e com certeza fez a diferença por onde ele andou. Que possamos reconhecer quando alguém faz algo pela nossa rua, bairro, cidade, estado e país. Pois mesmo não exercendo um cargo político, ele realizou coisas que muitos apenas prometeriam. É desse tipo de pessoas que precisamos em nossas políticas. Aqueles que realmente estão em busca de mudanças, não apenas de publicidade para garantir seus votos. Muitas pessoas fazem a diferença todos os dias.
e às vezes nem percebemos. Que sejamos gratos e que possamos demonstrar nossa gratidão para eles enquanto ainda estiverem em nosso meio. A garganta ficou seca, perdão, gente. Perdão, voltando. Enquanto eles ainda estiverem em nosso meio, pois muitas vezes o reconhecimento e as homenagens chegam atrasados, quando as pessoas já não estão conosco, e isso é triste. Por isso, vamos tentar mudar isso e fazer diferente. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem bíblica encontrada em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Portanto, não nos cansamos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. É isso. Obrigado a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenberger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Focht-Bayer, em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e pessoas que nos prestigiam por meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial os pais presentes dos meus colegas. 3 de novembro celebramos uma data muito especial, o Dia do Vereador Mirim. Esse dia é dedicado a todos nós, que desde cedo escolhemos representar a juventude e trazer nossas perspectivas e preocupações dentro do cenário político. É um momento para reforçarmos a importância de nossa atuação e impacto que podemos causar na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ser vereador mirim é muito mais do que estar em uma posição política, um compromisso com a cidadania, com o nosso presente e nosso futuro da nossa cidade. Eu já mencionei essa frase em muitos pronunciamentos meus e repito, nós somos o futuro e o presente. Através dessa Casa Legislativa, podemos aprender, dialogar e buscar soluções para as demandas dos jovens e de toda a comunidade. Aqui desenvolvemos nossa capacidade de liderança, ganhamos experiência em processos democráticos e entendemos o valor da responsabilidade social. A presença dos vereadores mirins não apenas amplia a representatividade no cenário político, mas também inspira outros jovens a acreditarem na sua voz e no seu poder de transformação. Somos uma geração conectada, consciente e disposta a fazer a diferença. Ao atuarmos com seriedade e empenho, mostramos que a juventude é, sim, capaz de colaborar com o desenvolvimento de políticas públicas e trazer novas ideias para a sociedade. Isso também foi demonstrado durante os dias 30 e 1 de novembro, onde aconteceu o plenarinho, que pouco acompanhamos. Gostaria de agradecer a todos os colegas que aqui conheci, ao assessor do programa Kleber e Paulo e à coordenadora Adriane Sassi, aos professores que me apoiam nessa jornada. A dedicação de cada um de vocês torna possível a nossa atuação. Com que o Dia do Vereador Mirim, de fato, seja uma data digna de comemoração. Que possamos seguir em frente, cada vez mais fortes e determinados para construir um futuro melhor para a nossa cidade. E para que todos os jovens que acreditam na força de suas ideias... Por mais que nosso mandato está perto de acabar, nosso legado vai ficar para a história. Presidente, termino meu pronunciamento por aqui. Uma boa tarde a todos. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Focht-Bayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Maria Tereza Fernandes, e estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Boa tarde. Gostaria de parabenizar de forma especial todos os meus colegas vereadores mirins pelo nosso dia comemorado dia 3 de novembro. Realmente, o trabalho que fazemos aqui é muito gratificante. Gostaria de parabenizar os senhores e senhoras por este ano, por este mandato
tão incrível que pude compartilhar com vocês. Farei agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados, loiro escuro que estão soltos e olhos azuis. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim no canto superior esquerdo e meu enquadramento é de busto. Estou em pé, posicionada, falando no microfone da Câmara de Vereadores de Blumenau e ao fundo tem uma parede branca e a bandeira de Santa Catarina, bandeira do Brasil e bandeira de Blumenau. No fim do último mês, nós, colegas vereadores mirins, tivemos a honra de visitar a capital de nosso país, Brasília. Para mim, Brasília é uma cidade cheia de encantos. Desde ser a sede dos 3 poderes federais até o cerrado fragmentado pelo meio da cidade. Seu plano piloto foi organizado em Asa Norte, Asa Sul e Centro. As asas são onde residem os moradores e o centro é onde ficam a sede dos 3 poderes e os ministérios. O plano inicial de Brasília previa as superquadras na Asa Sul e na Asa Norte. As superquadras são nada mais, nada menos do que quarteirões, mas quarteirões muito bem planejados, que abrigam não só as casas e os prédios, mas também corredores de acesso livre, igreja, espaços verdes, cinema, escolas e até clubes de vizinhança. A ideia das superquadras garante que o cidadão tenha todas as suas necessidades básicas perto de sua casa e perto de seu trabalho, gerando assim menos trânsito, mais segurança e mais qualidade de vida para os cidadãos, que são adjetivos raros no que se trata de descrever cidades grandes e desenvolvidas hoje em dia, não é mesmo? A ideia se aproxima do conceito de cidade 15 minutos, que consiste em tudo que você precisa está a, no máximo, 15 minutos a pé ou de bicicleta de sua casa, desde assistência médica, educação, até supermercados e espaços verdes. O objetivo é tornar as cidades mais habitáveis e conectadas, com menos uso de carros particulares, o que significa ar mais limpo, ruas mais verdes e níveis mais baixos de poluição que aquece o planeta. Cerca de 1/5 da poluição mundial causada pelo homem e que aquece o planeta vem do transporte, e os carros de passeio representam mais de 40% disso. Além de que as cidades 15 minutos diminuem o trânsito, que é uma crítica extremamente decorrente e desgastante em cidades em crescimento e desenvolvimento, como a nossa. Mas as senhoras e senhores devem estar se perguntando o que todos esses conceitos e ideias sustentáveis têm a ver com o nosso município. A geografia peculiar de nossa cidade, somada aos fatores de grande crescimento e vias públicas ineficientes, geram consequências irritantes no nosso dia a dia, que acabam prejudicando a nossa qualidade de vida. Colegas vereadores mirins, com certeza já evidenciaram o enorme trânsito de nossa cidade. Eu mesma, por morar em um bairro mais afastado do centro, que é onde fica a minha escola, demoro muito mais do que o previsto para chegar à aula. Em alguns dias, sou pega de surpresa pelas sinaleiras fechadas e não consigo chegar a tempo para o início das aulas. Fico imaginando que o tempo extremamente grande que perco no trânsito semanalmente poderia estar sendo utilizado em algo muito mais útil. Além disso, a redução dos carros resulta em menor emissão de poluentes e menos impacto ambiental, como já citei. Então, por meio das cidades 15 minutos, podemos ajudar a conter o aquecimento global, que se torna mais evidente a cada dia. Esse projeto de cidade contribuiria com a saúde da população, tendo atendimentos médicos de forma mais rápida e contando com áreas verdes que incentivam uma vida mais saudável, considerando que a qualidade dos postos de saúde de Blumenau recebe várias críticas, com razão, e que a necessidade de parques como Ramiro Ridger e Parque das Itopavas é cada vez maior. E não podemos esquecer do benefício econômico, é claro. A criação de pequenos comércios e serviços locais impulsiona a economia da comunidade e promove o empreendedorismo em Blumenau, que é extremamente importante. Realmente,
Uma Blumenau 15 minutos seria um sonho, uma utopia, e talvez até pareça algo irreal. Mas pode ser aplicado plenamente por meio de muito planejamento, gestão eficiente e prática e apoio da comunidade. Este ano, 2024, como cidade, estamos finalizando um mandato na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. E fica a minha sugestão e pedido para o próximo mandato a aplicação de tais conceitos, pois nossa cidade está crescendo e se desenvolvendo cada dia mais. E atitudes precisam ser tomadas para que a nossa cidade não se perca e a qualidade de vida de nossos cidadãos também não fique de fora dessa. Agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Devolvo a palavra à presidente Sofia Fortbayer para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 62 de 2024, vereador Lucas Jurquiderete. O vereador mirim, Lucas Jurquiderete, requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de criar uma lei que defina os critérios para os atletas receberem a bolsa atleta e seu respectivo valor. O pedido se faz necessário tendo em vista que é importante todos saberem o que devem fazer para receber determinado valor através da publicação desses editais no início do ano, incentivando assim um melhor preparo para o atleta conforme as regras e reforçando, acima de tudo, a transparência e igualdade de oportunidades entre as diversas modalidades. Em discussão. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Olá, pessoal. Como eu já falei anteriormente no meu pronunciamento, o pedido se faz necessário, tendo em vista que é importante todos saberem o que devem fazer para receber determinado valor através da publicação desses editais no início do ano, incentivando assim um melhor preparo para o atleta, conforme as regras e reforçando, acima de tudo, a transparência e igualdade de oportunidades entre as diversas modalidades. Peço apoio de vocês. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 63 de 2024. Vereadora mirim Sofia Fortbayer. A vereadora mirim Sofia Fortbayer requer à mesa diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de arrumar um buraco na rua General Osório, bairro Água Verde, em frente ao estabelecimento de número 2830. O pedido se faz necessário tendo em vista que o buraco de grande extensão afeta diretamente os veículos que passam pelo local, podendo gerar grandes consequências. Em discussão. Alguém deseja discutir? Me encaminho para a tribuna para realizar a defesa de meu requerimento.
este buraco na Rua General Osório, assim como já citado pela nossa segunda secretária, é de grande extensão e fica à frente de uma rotatória. Quando os carros passam por lá, tem que desviar e acabam ocupando parte da via de outros carros. Isso pode gerar acidentes graves. Que bom que ainda não gerou nenhum, mas as secretarias responsáveis precisam tomar providências antes que isso aconteça. Por isso, conto com seu voto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 64, de 2024. Vereadora Sofia Fortbayer. A vereadora mirim, Sofia Fortbayer, requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar uma limpeza urbana nos arredores do Parque Vila Germânica. O pedido se faz necessário tendo em vista que, por conta da realização da Oktoberfest, houve acúmulo de lixo no entorno do parque, situação que vem ocasionando transtornos. Em discussão. Alguém deseja discutir? Me encaminho à tribuna para realizar a defesa de meu requerimento. A Oktoberfest, que aconteceu até o final de outubro em nossa cidade, é uma festa cheia de encantos, que particularmente gosto muito. Ela traz muitos benefícios econômicos para a nossa cidade também, incentivando o comércio, o turismo, entre outras áreas de extrema importância. Entretanto, a Oktoberfest gera lixo, e gera muito lixo. Muitas vezes este lixo não é descartado nos locais corretos, e é descartado aos arredores do Parque Vila Germânica, que foi onde ocorreu a festa. Então, alguns desses lixos permanecem aos arredores da Vila Germânica até hoje. E caso eles não sejam recolhidos e uma limpeza não seja feita, eles podem parar no lugar que não devem. Por exemplo, os bueiros, ocasionando o entupimento dos mesmos e que no período de chuva pode gerar o alagamento das ruas. Além, é claro, da poluição que ele gera num geral, no lugar que ele vai parar, não é para ele estar no chão, nem nos rios, deve estar no lixo, sendo reciclado ou tendo o destino correto. Por isso, conto com seu voto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 65 de 2024. Vereadora Sofia Fortbayer. A vereadora mirim, Sofia Fortbayer, requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de realizar a manutenção da cesta de basquete da quadra esportiva da praça, localizada ao lado do terminal da Água Verde. O pedido se faz necessário tendo em vista que a cesta de basquete foi quebrada. A população local utiliza muito espaço que foi construído com o intuito de incentivar o esporte e momentos de lazer. Logo, sem a manutenção, o espaço não pode exercer sua função. Em discussão. Alguém deseja discutir? Me encaminho à tribuna para realizar a defesa de meu requerimento. Ao lado do terminal da Água Verde, a Prefeitura construiu uma praça muito linda que tem vários equipamentos para esporte.
A população local, especialmente os adolescentes em fase escolar, utilizam muito desses equipamentos para realizar atividades físicas. Inclusive, foi com esse intuito que foi posicionado essa praça no local onde está e esses equipamentos no local onde estão. Assim como a nossa segunda secretária, Aurora, já citou, a função dessa quadra de basquete, mais especificamente dessa cesta de basquete, é incentivar os jovens a se movimentarem, a praticarem atividade física. Sem a manutenção correta da cesta de basquete, os jovens não utilizam a quadra e acabam recorrendo a outros métodos para se divertir, como, por exemplo, as redes sociais, os jogos, que, inclusive, causam sedentarismo e são alvos de campanhas de conscientização em todo o país. Então, nós precisamos que essa quadra de basquete seja consertada, que essa cesta de basquete volte para o seu lugar, para a população local continuar utilizando, continuar se movimentando e, assim, incentivando uma qualidade de vida mais saudável e jovens que se movimentem mais, que sejam mais ativos no esporte. Por isso, conto com o seu voto. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 66 de 2024. Vereadora Sofia Fortbayer. A vereadora mirim, Sofia Vogtbayer, requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalar equipamentos de lazer no terreno de propriedade pública no início da Rua de Mundo Traz. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a população local utiliza muito do terreno para atividades de lazer. Terreno esse que tem um campo de esportes e banheiro sem nenhuma manutenção. Logo, seria de extrema importância a manutenção da estrutura já existente e a instalação de equipamentos de lazer, pois irá proporcionar saúde e bem-estar à população. Em discussão. Alguém deseja discutir? Me encaminho à tribuna para realizar a defesa de meu requerimento. Este terreno, na rua Edmundo Traz, parece que foi esquecido pelos órgãos públicos municipais. Entretanto, ele não foi esquecido pela população local, que continua utilizando frequentemente, mais especificamente aos finais de semana, o espaço para praticar esportes, para ter momentos de confraternização. Entretanto, o local fica jogado. Temos um banheiro que está abandonado, tem cobras que são residentes desse banheiro, além do mato, que atinge um nível muito grande, e ele tem que ser podado pela população local. Evidentemente, este local, este terreno, não tem atenção dos órgãos públicos municipais. Entretanto, para que existe aquele terreno, se não é para o uso da população, para o bem-estar da população local? Então, por isso, conto com seu voto para instalar algum modo de bem-estar, qualquer que for, seja um parquinho, uma academia ao ar livre, ou a manutenção dos equipamentos que já estão presentes, para que a população não fique à mercê de quando a prefeitura vai realizar alguma manutenção ou se vai realizar uma manutenção. Por isso, conto com o seu apoio. Obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada dia 25 de novembro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa.